Bom dia, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Hoje a gente vai ver um pouco do realismo e da descoberta da fotografia, para na próxima aula a gente entrar no impressionismo e nas vanguardas europeias. E finalmente a arte moderna. Bom, para a gente começar a falar sobre o realismo, vamos pensar onde é que a gente estava aqui. A gente acabou de ver o neoclássico, depois o romantismo. A gente sabe que o romantismo veio em contrapartida do neoclássico. E agora a gente vai ter o realismo, que vai vir contra o romantismo também, né? Século XIX também. Século XIX acontece muita coisa. É o momento em que lá no final do século XIX a arte vai mudar. Então eu tenho o século XIX com o neoclássico, com o romantismo, com o realismo, com a descoberta da fotografia, com o impressionismo, trazendo a nossa arte moderna, lá no final desse período todo. Características principais. Podem ficar observando a imagem, né? O que é que vai acontecer aqui? O artista, ele vai utilizar todo o seu conhecimento sobre perspectiva. Dessa forma, ele vai conseguir criar uma ilusão de espaço perfeito, como se fosse uma fotografia, inclusive na questão aérea, né? Dando uma nova visão da paisagem ou da cena que a gente vai ver. Os volumes, eles também sempre vão estar muito bem representados. A gente tem a questão da gradação da cor, do claro escuro, da luz e sombra, muito bem posicionadas dentro do realismo. Tem uma preocupação incrível com as texturas, pois a partir das texturas e do volume, né, da luz e da sombra, esse objeto ele vai ter aparência mais real ainda, e o desenho e a técnica para representar também o corpo humano, elas terão que ser o mais perfeitas possíveis. Ele tem um desejo genuíno de representar a realidade tal e qual ela se mostra. É interessante falar da palavra realismo, né? O termo designa uma maneira de agir, de interpretar a realidade. Esse comportamento vai se caracterizar pela objetividade, atitude racional das coisas que pode ocorrer em qualquer tempo da história. Então eu tenho que pensar que o realismo, o movimento realismo dentro das artes visuais, ele vai ter a ver com objetividade, com a razão, com a ciência. E ele vai mostrar apenas aquilo que ele vê. Então eu estou dizendo que ele está sendo contra o movimento romântico. No movimento romântico, o artista ele falava do que ele queria, ele podia aumentar uma sensação, ele podia aumentar uma história, dar um ar heróico àquilo. No realismo, não. Eles vão desenhar aquilo exatamente como eles estão vendo. Não existe mentira, não existe querer mostrar algo que não existe. É o fato em si. É praticamente um jornalismo histórico. Aqui a gente tem uma obra de Millet, né? E Millet é interessante que ele vai sempre retratar a questão dos trabalhadores. Eles vão estar, os trabalhadores rurais, na maior parte das vezes, eles vão estar semeando, vão estar colhendo, vão estar plantando, arando. E uma vez ele disse que desejava fazer com que o trivial servisse para exprimir o sublime. Antes dele começar a representar essas pessoas, os camponeses eram sempre retratados como pessoas estúpidas e por aí vai, né? Então, o Millet, com o realismo, ele conseguiu trazer dignidade para essa classe. A questão social dentro do realismo, ela é muito importante, ela é muito forte. As características principais, como eu já falei, cientificismo, valorização do objeto, né, com suas texturas, luz e sombra e por aí vai, sóbrio, minucioso para ser real e a expressão da realidade dos aspectos descritivos, assim como eles estão vendo. Aqui a gente tem uma cena de Courbet muito conhecida que se chama Moças Peneirando Trigo. Olha aqui a data, né? Meados do século XIX. Este aqui é o Courbet e ele é considerado o pai do movimento realista.
ele era o mais categórico dentro das características realistas, tanto que ele costumava dizer que a pintura é essencialmente uma arte concreta e tem de ser aplicada às coisas reais e existentes. Uma vez pediram para ele que pintassem anjos, e aí ele respondeu assim: eu nunca vi anjos, se me mostrassem um, eu pintava, né? Para trazer aquela questão de que o realismo é só o que eu vejo, o que eu tenho de concreto na minha frente. Eu não idealizo nada. É aquele real nu e cru. Outra frase conhecida de Courbet é essa: quero fazer uma arte viva. Este é o meu propósito. Ser capaz de representar costumes, ideias, aspectos da minha época conforme o meu modo de ver. E aqui a gente tem a famosa tela Os Britadores de Pedras. Quer dizer, novamente aqui trazendo uma questão social da época. E eu quero que vocês pensem, imaginem que essas telas, quando elas iam para os salões de arte, por quem elas eram vistas? Né? Pela aristocracia da época. Então, é a primeira vez que na arte vai surgir esse conflito entre o que é mostrado e para quem é mostrado. É a primeira vez na arte que vai surgir a ideia da arte como reflexão, como questão social e até como questão política, por que não? Então eu vou ter esse realismo dando a questão da ideia, das ideias reflexivas que vão fazer parte do movimento moderno. Né? Eu vou ter com muita força no modernismo e na arte contemporânea a questão das reflexões, de levar as questões sociais, de fazer o meu observador pensar, sentir. Né? Existe um propósito maior dentro da arte a partir disso aqui. Eu vou ter o realismo, que vai começar com a questão das ideias. Com a descoberta da fotografia, vão surgir os impressionistas, que vão começar a modificar a parte visual da coisa. Os impressionistas eles vão modificar o que eu tenho na visão. O realismo ele veio para modificar o que eu posso pensar em relação à arte, o que eu posso fazer em relação à arte visual. As pinturas, por exemplo. Como elas se mostram, o que é que elas vão fazer com o espectador. Aqui uma tela fantástica de Courbet. Eu vou linkar com esse vídeo aqui para vocês assistirem sobre ela. Ela é importantíssima, o ateliê do pintor. Existe muita coisa acontecendo nessa imagem. Assistam esse vídeo aqui acima, no link acima, porque ele é bem importante para a gente enxergar as características do realismo e o que é que o artista está propondo nessa imagem. E aí eu tenho a questão da fotografia. Tudo isso acontecendo, eu tenho neoclássico, eu tenho romantismo, eu tenho realismo, eu tenho as questões históricas acontecendo, o industrialismo e etc. Tudo no mundo mudando, e aí vem a fotografia. Olha que coisa, como que não vai mudar a arte, né? Se tudo está mudando, o mundo está mudando, eu vou conseguir clicar imagens por um clique ao invés de pinceladas, eu vou ter as imagens assim como elas são. Como que a arte não vai mudar com isso tudo? Possível, né? A gente sabe que a arte é a representação do que o ser humano está passando. Aqui seria a imagem da primeira fotografia feita por Niepce. É uma placa de estanho. Isso aqui é uma placa de estanho que é coberta com um químico derivado do petróleo, que se chama betume da Judéia. E essa imagem ela foi produzida com uma câmera que ficou em exposição por muitas horas à luz solar. Nessa mesma imagem ela ficou aberta, o seu obturador ficou aberto por muitas horas, se eu não me engano, 8 horas. Com esse processo químico acontecendo nessa placa de estanho, né, junto com o betume da Judéia e essa luminosidade entrando, e aí pela primeira vez a gente vai ter uma gravura de imagem existente, né, uma fotografia permanente.
Depois Niepce se conhece Daguerre, se unem as suas pesquisas, o Daguerre continua sozinho depois da morte de Niepce e ele consegue fazer o daguerreótipo, que é uma caixa de madeira, né? Vou colocar um link aqui para vocês visualizarem melhor do que eu estou falando. E com isso tudo vem o processo da fotografia. O processo da fotografia foi importantíssimo para a mudança na arte. Eu já vinha com a ideia do realismo, do processo de mudança na forma de pensar, e com a fotografia isso mexeu com as questões visuais dos artistas, né? Muitos, inclusive, acharam: nossa, acabou nossa profissão, não vai mais existir. Se agora a pessoa consegue captar a imagem com uma máquina, para que vão precisar da gente? Então, foi uma parte da história artística que existiram conflitos, existiram ansiedades por parte desses artistas, e ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, eles estavam vendo o mundo mudar completamente, né? Em relação a tudo, em relação ao modo de vestir, em relação ao modo de trabalho, em relação ao modo de viver, de arquitetura, tudo. Pensa que nessa época estava surgindo lá a Torre Eiffel também, que coisa escandalosa que não seria, né? As cidades começaram a ter seus espigões, digamos assim. Então, muita coisa mudando ao mesmo tempo. E com isso a arte vai mudar também. É aí que a gente vai entrar no processo do impressionismo, que a gente vai ver a partir da próxima aula. E a gente vai começar com arte moderna. Até lá!